Oi, gente, Doroti, CEO do NetWeaving para Negócios, hoje com mais um episódio aqui do SofaCast, com essa querida Rosana Matos, terapeuta, especialista em terapia do luto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E ela entrou para a nossa equipe há um tempinho e veio nos ensinando, né, um pouquinho a cada dia o que é terapia do luto. Vocês sabiam que terapia do luto não é só a perca de um ente querido, mas pode ser a perca de um negócio? Bom, estou falando aqui, mas é ela que vai explicar. Ô, Rô, bom, antes de mais nada, seja Tudo bem, Dorô? bem-vinda! Feliz em estar aqui com você. Legal. Obrigada pelo convite. Ai, Muito olha, eu bom, estou muito feliz de você estar aqui. muito bom. Escuta, me diz uma coisa, como é que você foi parar e ser especialista em luto? É uma história longa, Dorô. Eu tive uma carreira de 25 anos em recursos humanos, em treinamento e desenvolvimento, e ao longo da minha vida pessoal, eu tive várias perdas significativas, vários lutos, né? Perda de pessoas. E trabalhei na aviação, em acidente aéreo, e ali eu comecei a perceber o quanto as pessoas têm dificuldade em lidar com perdas, com morte, em falar sobre isso, em falar suas emoções, e comecei a estudar muito sobre isso. E aí me formei em psicanálise, e hoje eu trabalho com a psicanálise em qualquer tipo de angústias, né, de desafetos, de tristezas, mais especificamente com o luto. Você que foi uma das pessoas que acolheu, né, as vítimas daquele acidente da TAM. Isso mesmo. Eu me lembro, faz algum tempo já, né? E uns 30 anos. Faz. Isso mesmo. E, e eu me lembro que foi um acidente assim que chocou demais as pessoas. Nossa, foi um negócio assim muito triste. Sim, E porque tudo você que é que, tragédia impacta muito, sim, né? sim, E sai ali tem pessoas novas, pessoas mais idosas, e o luto coletivo é muito impactante. Então eu estive lá, sim, nos dois acidentes, né, aéreos, e para acolher, para ajudar, e aí foi aí que a gente começou a falar muito sobre morte, porque as pessoas não falam sobre tristeza, não, a gente sobre só fala de morte, nascimento, de coisas isso. boas, parece que a A gente morte celebra, fica não, assim não debaixo do existe. tapete. E quando a gente trabalha com o luto, com a morte, com qualquer dificuldade maior de emoção, a gente vê que existe finitude e que qualquer pessoa vai passar por isso. Ou a gente vai ser a saudade de alguém, ou a gente vai sentir saudade de alguém. Não existe outra possibilidade nesse plano terreno. E quando a pessoa está passando por algum problema, como que é o acolhimento que você faz com ela? Como Uhum. que, por exemplo, tem uma pessoa que perdeu alguma coisa, não necessariamente perdeu um ente querido, Uhum. mas Uma perdeu perda uma significativa. isso. Qual que é a tua? Você faz uma anamnese? Como que funciona? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando alguém tem uma perda é o acolhimento, é estar próximo. E não é o que você gostaria, é o que o outro precisa, né? Então, se eu disser assim para alguém que perdeu a empresa, vamos falar que a gente está falando de empresários, Sim, a empresa faliu, ele está em luto, num processo de luto. E aí eu digo para ele assim: calma, você só perdeu a empresa, você podia ter perdido o esposo. Não, não existe isso. O luto dele tem que ser validado. É uma dor que precisa ser validada. E naquele momento, o que ele precisa? De escuta, de alguém que o escute, de é alguém isso que aí, esteja Rô. ao lado, né? Ao lado dele. Então, ter empatia não é o que o outro deseja, é o que o outro precisa, né? E Nossa, naquele momento ele precisa de um abraço, de um ouvido, de alguém que não julgue, porque ele já está se julgando muito. Então, mais alguém julgar, então é um acolhimento. E assim também para qualquer tipo de luto. A morte também, eu posso falar de um exemplo meu. Eu fiquei viúva aos 43 anos e uma amiga minha foi. A hora que eu descobri que meu marido faleceu, as pessoas foram avisadas e ela chegou na minha casa. A primeira coisa que ela me disse foi: calma, Rô, você vai arrumar rapidamente alguém para te ajudar. Mas é o que o outro acredita que fosse me acolher. Assim, você não vai ficar sozinha, ela quis dizer. Mas foi a única a única coisa que eu não queria ter ouvido, que eu ia arrumar alguém rapidamente, né?
Então, o que que eu queria? Um abraço, mas não é culpa do outro, porque o outro muitas vezes não sabe lidar com a dor do outro. A gente não quer saber lidar com a dor do outro, a gente não consegue lidar com a dor do outro. Eu acho que talvez não é nem querer saber, Não saber não lidar, saber isso, lidar, sim. sabe? Não saber lidar. É o que eu Porque mais, a gente, quando eu coordeno com 2 amigas um grupo de apoio ao luto, que é um trabalho voluntário que eu faço, e o que mais a gente ouve nesse grupo é isso. As pessoas não conseguem ouvir, não têm o como acolher, não sabem como acolher. Então falam coisas assim: você ainda está chorando? Como é que você ainda chora? Já faz 4 meses que a pessoa faleceu, que isso aconteceu. Então a gente não é treinado para lidar com dor. E a pandemia trouxe isso para todo mundo. A gente a falar sobre dor, a falar sobre morte, a falar sobre tristeza, insegurança, porque todo mundo estava inseguro na pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer na família, né? não, e gente assim, né, você saía, você podia voltar, e a Sim. gente não sabia como que nós íamos voltar, Exatamente, né. isso mesmo. Então, assim, foi uma incerteza, a gente Isso. estava vivendo de incertezas, E né. todas as notícias falavam de quantidade de mortos, quantidade de pessoas enlutadas. E foi aí que a gente tem esse grupo de apoio, nasceu na pandemia para isso, para acolher, para ter uma escuta para essas pessoas que não tinham para quem falar da dor que elas estavam vivenciando naquele momento. Hoje você está atendendo online, está atendendo no consultório, como é que Só funciona? online, Só porque eu atendo online, muita gente fora de São Paulo e atendo só adulto. legal. Você quer passar seus contatos para o pessoal? É o 11 98507 9407 e minhas redes sociais, que aí a gente podia colocar aqui depois, né, Tá, para todo mundo seguir. isso, eu acho que É isso, né? isso. Eu acho que é bem interessante, porque eu tenho certeza que você do outro lado, quando a gente fala em luto, a primeira coisa que a gente pensa é na perda De de alguém. alguém. Sim, E eu sei que luto por exemplo, eu quando perdi a minha empresa, eu fiquei em luto. Eu sim, com fiquei muito certeza. chateada comigo E talvez é mesmo. um luto não validado, né? É isso As pessoas não mesmo. validam esse luto. Como assim você está em luto? Você tem uma empresa, quer dizer que você tem dinheiro, você não. Não, mas eu perdi algo emocional, algo que me trazia prazer e Não, e o que que é era. pior ainda, sabe, Rô, é uma sensação de incompetência. Sim, sim, É uma sim. sensação assim, sabe, que você, sabe, tentou de tudo e não deu certo, Isso, sabe? isso. Então é um horror. E quantas pessoas dependiam de você, Isso, né? E aí as isso que é o pessoas não pior. validam. Exato. Isso que é o O pior. divórcio. Ah, você se livrou dessa pessoa que você tanto falava que não queria ficar com essa pessoa. Mas eu tô de luto. Ninguém sai de um casamento, de um divórcio bem. Cara, eu Sai estava, tranquila. antes de você entrar, estava até conversando aqui com o Freitas e com o Malik. Hoje eu descobri que o meu segundo casamento foi uma relação abusiva. Uhum, Olha que loucura. uhum. E eu caiu a ficha hoje. Eu tô casada, eu já tô no meu terceiro casamento, tá? Diga-se de passagem. E hoje, assim, quando eu descobri que eu tinha passado por isso, liguei pro meu marido atual. E aí ele começou a dar risada. Ele virou e falou assim: Ufa, não foi comigo, né? Eu falei assim: não, claro, não foi com você, mas foi com o meu segundo. Ele falou assim: mas o teu segundo, todo mundo sabia que você estava sofrendo Olha que isso. loucura. E a gente tentava te avisar e você não via. Aí eu falava assim: interessante, né? Interessante, como eu sou uma pessoa super antenada e eu não descobri que eu estava numa relação abusiva. Aí ele falou assim: então, precisou 26 anos, 27 anos depois, você escutar uma entrevista para você entender que você estava numa relação abusiva. E quando eu acabei o meu segundo casamento, o meu primeiro foi muito tranquilo, Uhum, assim, foi acabando aos uhum. poucos, né? É o luto aos poucos, né? Isso, É o até que luto. teve, né, Sim, o teve desligamento. isso. Então foi tranquilo. Não foi assim tranquilo, mas foi Sim, assim, era o que ia sim. acontecer. Fatalmente, todo mundo já sabia que estava acontecendo. Agora o segundo foi assim, papum, sabe? Então nossa, foi uma loucura. Foi uma loucura. E por mais que eu falo para todo mundo, era o meu céu, o meu inferno, Uhum. e assim, eu me agarrava naquilo como, sabe, eu não podia ficar sem.
E por que eu não podia ficar sem? Medo Sim. de ficar sozinha, medo, sabe? De ter mais uma perda, sabe? E passei quase 4 anos num negócio que vocês não fazem, no inferno, gente. Era a roupa que não podia sair, era aonde você vai, aonde que você, que horas que você vai O abuso voltar. emocional, né, Dorô? Só que o outro está enxergando assim, como que ela não consegue sair? Ela não está enxergando, mas existe todo um processo pro divórcio, para a separação, né? E existe muito julgamento do outro. Por isso a importância de procurar um Um profissional profissional. para ajudar você nesse processo, né? Aí, graças a Deus, consegui E me. cada um com o seu tempo, né? E Exatamente. cada um no seu tempo. E não dá para julgar. Exatamente. Porque é muito A dor fácil de você um. julgar a dor do outro. Cada um passa por um processo de uma forma. Você vê a mesma perda dentro de uma família, falando sobre a perda. Vamos dizer, eu perdi a minha mãe há 5 meses, 7 meses, recentemente. Todos nós vivemos um processo de luto, os filhos, os netos, né? E cada um vive o seu processo de luto de uma forma, com a mesma pessoa que nós perdemos, né? Isso em qualquer instância. Então, você perdeu a empresa, cada executivo tem uma forma de lidar com essa perda. E é como a gente lida com a vida, né? Com as frustrações, com aquilo que a gente traz na nossa bagagem, né? Emocional. Por isso que sempre é importante a gente procurar um profissional adequado para nos ajudar nesse Exatamente. processo. Exatamente. Nossa, nossa. É que nem eu falo, né? No NetWeaving eu aprendi que a gente tem solução para tudo. Uhum. Tem especialista para tudo, tem bons profissionais para tudo, sabe? E para É uma mim delícia. para mim é uma grata surpresa, sabe? Gerenciar todos esses profissionais, É. todas essas E a empresas. gente fica muito feliz de estar com você. Me diz uma coisa, Ser desse time, que é um time, o que né? que você está achando de participar Eu tô do. amando, né? Eu quando fui convidada, né? Eu falei, mas será que uma terapeuta, porque são empresários, né? Eu sou profissional liberal, empresários, mas tem tudo a ver, porque a gente aprende muito com o outro, né? O tempo todo é uma troca muito grande de conhecimento, fora que a gente se diverte muito nas nossas Muito experiências, legal. né? Nas nossas experiências, uma vez por mês. Então a gente tem muito aprendizado com o outro, muito aprendizado com o outro. Então, um fala de negócios, um fala de um trabalho mais difícil, um fala de angústia, outro fala de dores, e a gente vai se energizando junto E para complementando. potencializar aquilo que a gente é bom, né? Isso é Naquilo que a muito gente é legal. bom. É uma equipe, é um time bacanérrimo. Porreta. Bom, meninos e meninas, olha, eu convido a todos, né, sempre, a que vocês conheçam, né, o nosso projeto. É um projeto fantástico, é um projeto que é NetWeaving para negócios. Procurem no Instagram. E o mais interessante, o lema da gente é pessoas, negócios, sociedade. Então, eu sempre falo que, lógico, nós mexemos com pessoas. Antes de fazer qualquer tipo de negócios, nós fazemos relacionamentos. Você não faz negócio com quem você não confia, com quem você não acredita, com quem você não conhece. Então, o princípio básico do NetWeaving é justamente esse. Então, venham nos conhecer, venham nos visitar, vai ser um prazer te receber, tá bom? E olha, profissionais como essa garota aqui que eu acabei de entrevistar, Adorei o garoto. todos nós somos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, vão ter a oportunidade de ter convívio e com toda certeza é muito gostoso, sabe? É uma energia que não tem preço. Isso Então eu mesmo. convido todos vocês a participarem, pelo menos de uma reunião, Venham nos conhecer, né? para conhecer o projeto, tá Eu acho bom? que você vem conhecer e vai ficar. Tenho certeza. Rô, obrigada de Obrigada, Dorô. Muito coração, bom estar no teu obrigada time, por né? Ser tudo. parte dessa equipe maravilhosa. Pertencer, É isso né? mesmo, Todos nós precisamos pertencer. pertencer. E é muito bom pertencer Amém, aqui. Obrigada. obrigada.